Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria! Estamos iniciando mais um programa e ao mesmo tempo estamos iniciando mais um ano. 2019 chegou e espero que todos tenham muita paz, muita alegria, um ano repleto de trabalho no campo do bem, um ano repleto de esperança no campo da reforma íntima, e um ano que todos nós possamos fazer o altar de nosso coração, a visita para encontrarmos nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior e é com alegria que nós então vamos apresentar o programa de hoje falando do Evangelho. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que Jesus nos abençoe em mais este programa, em mais este ano que estamos iniciando, que possa ser um ano de muitas realizações, que possa ser um ano em que possamos ver no Evangelho uma das alternativas que nós temos para buscar a paz, para buscar a felicidade e a alegria. André, qual é o tema que nós elegemos para o programa de hoje? Hoje nós escolhemos um tema sugestivo por ser o primeiro programa do ano. Ajuda-te e o céu te ajudará. A ajuda que nós dermos a nós mesmos vai definir como será o nosso ano de 2019. Se vai ser um ano bom, se não vai. Se será um ano que estaremos em paz conosco, se não será. É um tema atual, apesar de já ter mais de 2000 anos, e casa perfeitamente com o momento em que nós estamos passando, o momento evolutivo, o momento de escolhas que estamos passando em face destes dias atuais. Então nós fomos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 1, ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é um homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 11. Buscai e achareis. Logicamente é um tema palpitante, porque tudo aquilo que nós buscamos, nós acabamos encontrando, seja no campo do bem, seja no campo do mal. Vivemos um mundo pela qual nós chamamos de mundo de provas e expiações. Tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. É uma lei infinitamente justa e perfeita, criada por Deus. Então esse capítulo é um capítulo apaixonante, porque como nós estamos iniciando mais um ano em nossa vida, o que nós queremos buscar? Queremos buscar ainda as coisas da matéria, ficarmos preocupados com as coisas financeiras? Ou nós vamos ter um ano diferente? Vamos buscar coisas que vêm repletar o nosso coração, repletar a nossa alma, fazer-nos encontrar a felicidade. Como disse Jesus, não a felicidade que o mundo vos dá, mas a felicidade que o alto nos dá, a felicidade íntima. Então, André, esse capítulo é um capítulo muito interessante para estudarmos junto à luz do Espiritismo. Sem sombra de dúvida, Jesus é sempre atual, Jesus merece da parte de nós, os espíritas, o maior carinho, o maior respeito, a maior veneração. Nós temos nele o nosso exemplo maior, nós temos nele, como Allan Kardec deixou muito bem claro e Chico Xavier deu continuidade, temos em Jesus o nosso caminho, a nossa meta. Nós vemos por este trecho bíblico que Jesus, há mais de 2000 anos, nos convida a dividirmos o nosso tempo. É perfeitamente possível nós termos o tempo para a família, para o trabalho material, para o trabalho espiritual,
Tudo tem a sua importância quando na medida certa, dosado. Não há um que seja mais importante do que o outro. Um caminha junto com o outro. Quando um deles está em desequilíbrio, gera as preocupações, geram os tormentos, geram os medos, as noites sem dormir, as preocupações. Quantas pessoas não têm um infarto, sendo que não tinha chegado o momento de tanta preocupação, de tanta ansiedade, a pessoa vem e desencarna de modo repentino. Então nós vemos que o nosso psicológico interfere na nossa própria felicidade. Eu não digo aquela felicidade plena, aquela felicidade que uma novela ou que um romance nos traz, mas uma felicidade que eu estou em paz comigo, com o meio em que eu vivo. Vivemos no meio de tantas guerras, de tantos conflitos, de tantos duelos a nível verbal, mental, comportamental, que o nosso convite hoje é assentarmos um pouco e vermos que tudo o que nós fazemos tem repercussão e que a vida é um efeito dominó. Se nós derrubamos a primeira, a segunda, a terceira peça, como as demais se manterão em pé? Então que possamos ver, ajuda-te. Se nós não nos ajudarmos, como eu permitirei que o meu próximo me ajude? Como eu permitirei que o meu anjo da guarda me ajude? Como eu permitirei que os benfeitores da casa espírita que eu participo, que eu estudo, que eu frequento, estejam do meu lado? Então eu tenho que dar o primeiro passo. O primeiro passo é o equilíbrio, a serenidade, para que eu possa ver a vida sem o olhar do negativismo, do desculpismo, do milindre, do pensamento de menos-valia e passe a ver a vida como realmente ela o é. Ajuda-te e o céu te ajudará. É uma mensagem a você que está aí sentado na sua poltrona, na sua cadeira, deitado na cama, muitas vezes pensando apenas o negativismo, pensando coisas que não deve, revoltado com a vida, pensando que a vida não tem sentido. Mas isso não é verdade. Pegue o Evangelho, abra o acaso e veja qual é a mensagem que Jesus separou para você, que o seu anjo da guarda providenciou para trazer um pouco de paz para o seu coração. Tudo depende da maneira com que nós olhamos o mundo e as coisas. Precisamos começar a ter os olhos para ver, não mais as coisas que nos interessam no campo da matéria, no campo do nosso personalismo, mas as coisas que com certeza vai ajudar o próximo. E assim, gradativamente, nós vamos enraizando o nosso coração na busca de um aperfeiçoamento. Precisamos mudar a maneira de pensar. Precisamos começar o ano mudando também a nossa forma de ser. Mas isso não é fácil. Realmente, não é fácil. Porque nós já estamos há muitos séculos, há muitos milênios, apenas olhando para o nosso umbigo, apenas curtindo o nosso personalismo. E esquecemos que o mundo é muito maior que isso. E é por isso que Jesus decifrou uma frase: façais aos outros o que gostaria que os outros os fizessem. Vamos começar a fazer ao outro, a um. Vamos começar a fazer um trabalho de amor e nós vamos perceber que depois isso vai virar uma constância em nosso coração. Nesse sentido, nós poderíamos dizer a importância do comprometimento. O comprometimento, em primeiro lugar, para conosco. Antes de eu pensar em ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, eu tenho que pensar em ser um bom cidadão, um bom cristão, uma pessoa que toda a sua índole seja voltada para o bem. Mesmo que ainda tenhas aqueles impulsos de rebeldia, de cólera, melancolia, porque nenhum de nós mudará do dia para a noite. Nenhum de nós deixará toda aquela carcaça que há muito tempo caminha conosco, apenas e tão somente porque eu estou em contato com a mensagem espírita. Não.
é um passo de cada vez. E quando eu assumo um compromisso comigo mesmo, eu passo a ver que é possível. Eu passo a ver que apesar das lutas, que apesar dos conflitos, que apesar das dificuldades, apesar do meio que nem sempre é favorável, com as lutas edificantes que chegam até nós, é possível chegar ao mundo espiritual um pouco melhor do que quando aqui chegamos. Temos no Evangelho o nosso guia, temos em Jesus o nosso modelo, temos tudo o que precisamos para arquitetar e plasmar um mundo melhor, começando de modo tímido, de modo lento, sem alardes, sem procurarmos exaltar o nosso ego, fazendo apenas e tão somente o que está em nossas mãos. E aí sim começaremos a nos ajudar e permitiremos que o alto também nos ajude. É interessante também, já abriu o Evangelho, já leu uma página, já edificou o coração, agora é o momento da prece. A prece é um momento que edifica o nosso coração. É verdade que nós ainda não temos o hábito da prece. E quando fazemos prece, geralmente fazemos apenas no sentido de pedir algo para nós. Esse algo que possa alentar as nossas necessidades é um equívoco. Deus sabe a necessidade de cada um. Cada um de nós tem um processo chamado lei kármica, ou seja, colhemos aquilo que plantamos. Aquilo que plantamos nessa vida e aquilo que plantamos nas vidas anteriores. E é por isso que a vida muitas vezes é incompreendida, porque não podemos analisá-la apenas em um aspecto, numa única existência. A prece vai nos dar força, vai permitir que se aproxime de nós o anjo guardião. Todos nós temos um anjo da guarda, que Deus colocou desde o momento da nossa concepção e que vai nos acompanhando ao longo de toda a nossa existência. Ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio, mas ele pode nos ajudar todas as vezes que, através da prece, eu procuro sintonizar com Deus. Queridos amigos, nós vamos encerrando o primeiro bloco. André, tem alguma mensagem para o nosso telespectador? Nós temos um convite que é para entrar em contato conosco através do WhatsApp. Se você quiser receber as nossas mensagens, as nossas novidades, os nossos vídeos, é só salvar o nosso número em seus contatos e mandar uma mensagem. Se você quiser mandar uma sugestão para nós, se você quiser mandar uma mensagem para o nosso querido Sérgio, o nosso número é 19 997 782794. Mande já a sua mensagem. Queridos amigos, é com alegria então que nós vamos encerrando esse primeiro bloco e já retornaremos com o segundo bloco do programa ABC do Espiritismo para a TV Mundo Maior. Não sai daí não, já retornaremos. Queridos amigos, eu não disse, é muito rápido. Retornamos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. E hoje nós estamos falando um pouquinho desse capítulo tão apaixonante do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis. E nós estamos falando um pouquinho da importância do nosso dia a dia, da importância da nossa reforma íntima. Por isso é muito importante nós começarmos esse ano, também começarmos com uma nova proposta de vida. E nós fazemos a você um convite. Vamos fazer junto uma nova proposta de vida. Vamos começar esse ano a ser diferente. Vamos procurar fazer um pouco mais a caridade, vamos procurar ler um pouco mais o Evangelho dentro do nosso lar, vamos procurar fazer um pouco mais a prece, orarmos com Jesus, com o nosso anjo da guarda, e é assim que nós vamos gradativamente mudando as nossas ações e os nossos pensamentos. Não é mesmo, André Luiz? Sem sombra de dúvida. E antes de efetuarmos a continuidade e a abordagem do assunto, nós vamos ler o item 2, em que Kardec comenta esta citação bíblica que eu e o nosso querido Sérgio tivemos a oportunidade de falar um pouco no bloco anterior. Segundo modo de ver terreno,
A máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é produto do trabalho, desde que este que põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo constante de melhorar, ou seja, essa aspiração do melhor, o que impele a pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, levando-os às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Graças às suas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, ele necessita do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. É interessante, André, querido telespectador, nós vamos buscar na lei socratiana, quando ele traz para nós aquela frase, conhece-te a ti mesmo. Logicamente, Sócrates veio anteceder Jesus, fazer o prenúncio de uma renovação íntima que deveria ocorrer no meio da sociedade. Logicamente, a frase de hoje, ajuda-te e o céu te ajudará, é algo de uma profundidade muito grande. Primeiro, nós temos que sair do psiquismo negativo, nós temos que sair dessa condição de ficar reclamando de tudo, de achar que é sempre o outro o culpado. Nós precisamos fazer uma reforma íntima. E fazer uma reforma íntima não é tão simples. Eu sempre dou o exemplo em minhas palestras que todos nós temos em nossa casa o chamado o quartinho da bagunça. E é interessante que tudo que não serve, em vez de nós darmos para alguém que pode ser reaproveitado ou jogar fora, nós queremos guardar porque achamos que um dia pode servir para alguma coisa. Se nós buscarmos naquele quartinho, nós vamos ver uma televisão a tubo que já faz anos que não se usa e que não serve mais para nada, mas nós temos aqui a ideia, quem sabe um dia pode servir. E a nossa vida é sempre feita de um quartinho de bagunça. Porque todos os entulhos nós vamos jogando lá. Até que um dia somos convidados a fazer uma reforma nesse quartinho. E nós temos muita dificuldade pelo apego que ainda temos às coisas que lá estão. Porque sempre lembra uma data, sempre lembra uma pessoa que nos deu, sempre lembra uma situação de nossa vida, porque nós estamos apegados ao nosso passado. Mas fato é que esse quartinho é semelhante ao nosso coração. O nosso coração é esse quartinho de entulho, que ao longo dos séculos nós fomos colocando tudo aquilo que não serve mais. É o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, é a nossa vaidade, é a nossa intolerância, é a nossa impaciência, é o nosso ciúmes, é a nossa inveja, é aquele homem velho que ainda está dentro de nós. Precisamos ter coragem de fazer uma reforma, limpar esse quartinho e, como sempre eu digo nas palestras, colocar depois de limpo uma mesa, convidar os parentes e os amigos para fazer o culto do Evangelho e começar a viver tudo aquilo que o Evangelho nos ensina em prol do próximo. Ajuda-te, estaremos nos ajudando. E automaticamente há uma lei de ação e reação que o céu passará a nos ajudar. É uma temática muito bonita, consoladora e altamente instrutiva. Nós vemos Allan Kardec, este emérito professor, pedagogo, o poder que ele tinha de fazer uma análise e uma síntese de um conteúdo que naquele momento muitos não
perceberam. Ele pega esta citação bíblica e ele nos convida a analisarmos a lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso. O trabalho nós podemos dividir em duas áreas. O trabalho material, aquele que mantém a nossa vida materialmente falando, e o trabalho espiritual, aquele que nos fortalece para o combate do dia a dia. Ambos têm a sua importância, ambos têm os seus desafios, ambos têm as suas características. O progresso é a meta em que todos nós nos encontramos, progredindo como ser humano, progredindo como profissional, progredindo como religioso. O progresso, sem sombra de dúvida, é a grande meta frente a nós mesmos que nos move, que nos motiva a seguirmos adiante. Antigamente, pegávamos os ensinamentos de Jesus e não compreendíamos a sua extensão nem a sua veracidade. Hoje, nós podemos ver um Jesus sem aquele dogmatismo, sem aquele impressionismo de outrora, e passamos a ver em Jesus um amigo, passamos a ver em Jesus um companheiro que está do nosso lado, não pelo que eventualmente possuímos no campo econômico. Jesus não precisa do nosso dinheiro, isso é a hipocrisia das religiões. Um templo religioso precisa se manter, mas nós vemos com muita delicadeza, usando o nome de Jesus, usando o nome de Deus em vão, para interesses pequenos, pessoais, mesquinhos. E esse não é o Jesus que nós, os espíritas, cultuamos. Cultuamos um Jesus liberto, um Jesus amigo, um Jesus que está do nosso lado pelo que somos, não pelo que possuímos. E aí passamos a estar em contato com esta mensagem que tanto nos ensina e que tanto nos instrui. É interessante, André, quando nós começamos a fazer uma reflexão sobre Jesus, sob a ótica daquilo que o Espiritismo nos ensina, nós passamos a ver um Jesus diferente. Porque as religiões tradicionalistas nos ensinaram a buscar Jesus no momento da dor. E geralmente nos ensinaram a comprar algo que pudesse receber em troca o alívio. As religiões trouxeram para nós uma verdadeira empresa de barganha, onde Jesus sempre foi um grande negócio, em especial depois que o cristianismo se desviou da sua rota e do seu caminho primitivo. O Espiritismo vem trazer para todos nós um Cristo vivo, pela qual não nos promete nada a não ser a morada da casa do Pai, sendo que vamos alcançar pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pelo nosso trabalho de reforma íntima, onde não barganha nada com ninguém, onde não faz troca, onde nos mostra que o nosso planeta é de sofrimento, porque ainda não alcançamos a evolução, onde nos mostra que cada um de nós estamos colhendo aquilo que plantamos. Por isso Deus não criou nada de novo, apenas permite que nós, ao usarmos o nosso livre arbítrio, na qual muitas vezes cometemos o mal, um dia possamos colher os frutos desse mal. Portanto, nós começamos a ver um Deus Pai, um Deus bom, um Deus justo. E eu confesso, André, que quanto mais estudo a doutrina espírita, mais eu me apaixono por Deus, porque começo a entender a engrenagem das leis naturais que Deus criou, que são altamente perfeitas para a nossa evolução. Sem sombra de dúvida, Deus é um Pai zeloso, protetor, amoroso, mas acima de tudo justo. Ele é coerente na sua criação, ele é coerente nos seus desígnios, ele trata a todos por igual, mudando a compatibilidade do entendimento. Aquele que entende mais se cobra mais, aquele que está engatinhando na senda evolutiva, o convite é proporcional ao seu entendimento.
Então é esse Deus que nos fascina, que enche a nossa alma de alegria frente a um planeta que ainda nos convida a tanta vigilância, a tanta renúncia, a fincarmos os nossos pés no chão, porque nós vemos todo um movimento para tentar tirar o médium da casa espírita, o orador, o dirigente, o trabalhador das atividades que estão. Então é muito importante a vigilância, é muito importante o equilíbrio para que não venhamos a ser arrebatados por esta onda de negativismo e pessimismo, que é por aí que as trevas vão tentar nos envolver, tirando-nos do caminho do bem e do trabalho que tanto nos auxilia. Então nós resumimos o capítulo de hoje, que é um capítulo que vem então iniciar o ano, exatamente mostrando a todos nós da importância da nossa reforma íntima. André, vamos encerrar o nosso programa e eu tenho certeza que você tem um convite carinhoso para o nosso telespectador. O programa disponibilizou um WhatsApp, o nosso número é 19 997 78 2794. Se você quiser mandar sua mensagem para mim, para o nosso querido Sérgio, é só mandar através do WhatsApp. Se você quiser receber as nossas mensagens, os nossos vídeos, os nossos posts, mande uma mensagem falando: eu estou interessado, e você vai receber gratuitamente. Queridos amigos, encerramos mais um programa pela TV Mundo Maior, o programa ABC do Espiritismo. Um beijo no seu coração, até a semana que vem, que Jesus nos abençoe por todo o ano. Muita paz, muita luz e até o próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.